Olá, minha gente, boa noite para vocês, boa noite, guardiões, boa noite, todos vocês que são irmãos de fé, você que é umbandista, você que é espírita, católico, você que é evangélico, praticante do candomblé, você que é espiritualista, universalista, nós damos uma boa noite de coração para você, né, Leonardo? Boa noite para quem é de boa noite, né? Hoje é o dia mesmo, né? Hoje é a sexta-feira, né? E bom Exatamente. dia para quem é de bom dia, mas a gente tá aqui, graças a Deus, firme, né? Pois aí é bom saber que tem agora mais de 900 pessoas já online aqui, já nos aguardando para o bate-papo entre eu, Robson Pinheiro, e Leonardo Moller, que é editor da Casa dos Espíritos, né, que edita os livros por mim psicografados. Quero dar as boas-vindas a bastante gente aí, olha, nós temos a Caterine Ramon, quem mais está entrando? Luiz Antônio Bottazoli, boa noite, o Carlos Eduardo Barros, Ana Cláudia, tem gente demais. Lógico que eu estou citando aqui, né, gente? Não dá para falar todo mundo. Leonardo Melo, quem mais? Márcia Regina Ferreira, boa noite para vocês todos. Que bom que nós estamos aqui todos juntos, né? Mas nós vamos aproveitar, já no início agora, nós queremos inverter um pouco, ou pelo menos adiantar uma parte da nossa programação de hoje, porque nós queremos aproveitar vocês, essa energia toda que estão aí, e nós queremos fazer a nossa oração já no início agora, né? O Leonardo vai falar conosco sobre um texto, né? Bem inspirado esse texto, né, Leonardo? Acho que a gente precisa hoje para conversar, Precisa. né? E chegarmos num ponto legal para a gente poder pensar em como colaborar com os espíritos nesse momento, né? Ainda Exato. mais esse momento de incerteza, a gente pensou em ler um trecho da primeira epístola de Pedro, né? Que é um apóstolo com uma fibra muito grande, né? Uma força assim de peitar as coisas todas, né? E então, na sua primeira epístola, no capítulo 5, que é o último dos capítulos dessa epístola, de 7 a 11, ele tem o seguinte comentário, nos versículos de 7 a 11. Entreguem-lhe, né, ao Cristo todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, contra o diabo, e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. É hora e a gente precisa dessa oração e dessa força, dessa fé, né, Robson? E eu quero convidar vocês, então, se você está em família, com sua família, para nesse momento a gente se unir em oração. Você que acredita nos santos, em Nossa Senhora Aparecida, em Nossa Senhora das Graças, em São Jorge, quem quer que seja desses inumeráveis santos, né, que a Igreja Católica nos brindou, pegue com fé no seu santo. Você que cultua seu orixá, seja algum Xangô, Yansan, qualquer dos orixás sagrados, vamos nos apegar a eles. Você que confia nos seus guias, nos seus mentores, também nos apeguemos a eles, porque esse é um momento em que nós queremos elevar o pensamento em oração, acalmar nossas almas, né? Então vamos relembrar Jesus naqueles dias antigos da Judéia, da Galileia, de Cafarnaum. Aquele cara extraordinário que pisava os seus pés nas areias do deserto, quem sabe nas areias de Genezaré, e que caminhava entre nós. É em teu nome, Senhor Jesus, evocando a tua presença, que elevamos o pensamento a Deus, o nosso Pai, o Senhor do universo, suprema consciência e causa primária de todas as coisas.
A Ti elevamos o pensamento para rogar e para rogar neste momento. Nunca precisamos tanto de Ti, Senhor, quanto precisamos neste momento. A humanidade, os Teus filhos dos dois lados da vida, clamam por Ti agora, Jesus. Como os Teus discípulos que caminhavam para Emaús, e que Tu te pusestes no meio deles, e eles te pediram, fica conosco, Senhor. Nós te pedimos nesse momento para apaziguar os nossos ânimos, suavizar nossas emoções, serenar nossas almas, a fim de que possamos, Jesus, absorver as intuições do alto. E que cada família aqui representada, cada pessoa que esteja representando a sua família neste momento, que possa erguer a sua mão, Senhor, que possa erguer o seu pensamento, o seu coração em oração e clamor, e que o Senhor possa derramar a sua luz. Nos dê, Senhor, a serenidade da tua alma. Nos inspira, Senhor, com a serenidade dos teus mensageiros iluminados. Permita, Senhor, que neste momento a nossa Mãe Maria possa derramar os eflúvios da sua graça, da sua misericórdia sobre o planeta Terra, sobre o nosso Brasil, sobre os brasileiros. Nós pedimos neste momento a Mamãe Oxum, em teu nome, que possa derramar as suas águas abençoadas em todos os brasileiros, nos corações dos brasileiros, que derrame suas águas doces, liberando as angústias, as emoções descontroladas. Nós pedimos a nossa Mãe Ansã, em teu nome, que possa vir com seus raios, com seu fogo, suas tempestades e ventarolas, levando para longe de nós, longe desse Brasil, toda essa aura de angústia, de sofrimento e de dor. Nós pedimos nesse momento ao Oxóssi Ansã que possa suavizar as dores, o sofrimento, as enfermidades, trazendo a cura, o bioplasma das ervas, junto com o nosso ectoplasma, para curar aqueles que sofrem. Nós pedimos a falange do Dr. Bezerra de Menezes, de Joseph Gleber, de Adolf Fritz, a falange de Sheila, que neste momento, com a sua equipe de médicos do espaço, possam estar presentes nas vidas, nos lares dessas pessoas. Nós pedimos nesse momento a Sheiliana Golan, que possa representar os extraterrestres, extrasolares, as exoconsciências, e possam canalizar recursos fluídicos e energéticos para os nossos lares, para o planeta Terra, para a nossa pátria abençoada do Brasil. E em teu nome, Jesus, é que nós queremos unir em oração, logo no início dessa live, para que todas as pessoas, essas mais de 1.500 pessoas aqui reunidas, possam receber esse impacto de luz, de paz, de suavidade, de energia. E novamente, como os teus discípulos de há 2000 anos atrás, nós te rogamos, fica conosco, Senhor, fica conosco, Jesus. Essa é a nossa oração para que a gente possa começar a nossa live, né, inspirado em todos esses emissários. E eu gostaria de fixar nesse texto de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Eu acho que é necessário, neste momento, né, muita gente tumultuada, e é natural, senão não seríamos brasileiros, né, em alguma medida comovidos, mas lembrar de Jesus. Ele fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aí ele prossegue dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas. E é muito importante a gente pensar que nós vivemos numa aldeia global, chamada planeta Terra. O Brasil não é o mundo, o Brasil faz parte deste mundo. E como todo lugar, a gente vai ver que as coisas estão em revoada mesmo, porque vivemos num momento de juízo, um momento escatológico, o fim de um sistema
e o período de transição para logo após o início de uma nova etapa. E eu fico me perguntando, Leonardo, se a humanidade aprendeu com os grandes eventos que ocorreram no passado. Será que nós evoluímos com isso? Esses dias eu vi um texto do Djalma Argolo que eu achei muito interessante, o baiano Djalma Argolo, né? Ele analisando, porque muita gente fala assim, agora vai tudo mudar, nós vamos aprender. Ele fala, não aprendemos coisa nenhuma, nós não aprendemos com a peste negra, nós não aprendemos com a Primeira Guerra Mundial. Interessante. Com a Segunda Guerra Mundial, a humanidade continuou do mesmo jeito, moralmente do mesmo jeito. O que houve foi progresso e não evolução. Mas é interessantíssimo você trazer à tona esse comentário, porque eu tive a oportunidade essa semana de dar 2 aulas online para os nossos alunos da Casa de Verídio Batista, né? A Casa Espírita fundada por Robson Pinheiro, a nossa casa máter, né? No sentido de que foi a primeira das instituições fundadas por Robson. E eu escolhi, justamente pelo momento atual que vivemos, me basear no último capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Muita gente conhece o livro só como A Gênese, né, amputando os outros 2 assuntos de que trata o livro, porque o título é muito claro, né? A obra é dividida justamente em 3 partes, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, a última parte que fala das predições, no último capítulo, que se chama Os Tempos São Chegados, justamente, né, o capítulo 18, eu baseei nisso e citei esse texto do Djalma, essa análise que ele fez, e assim, com toda a vênia do mundo, porque, ainda mais pela admiração que eu tenho do Djalma, eu discordo dessa análise, honestamente. Sim. Porque discordo na seguinte medida, na verdade, quando li esse texto lá em Kardec, ou trechos desse capítulo 18, que é bastante grande, ele tem uns 35 itens aproximadamente, Kardec ele comenta que são, já no início do capítulo, salvo engano, no próprio item 2, que há 2 tipos de mudança. Uma mudança é lenta, gradual, progressiva, e a outra funciona, e a outra se opera em grandes acontecimentos, né? Em grandes turbulências, em grandes calamidades. Ele fala da mudança de natureza moral, né? Então, eu realmente acredito, Robson, que além do pano de fundo, que a gente vê um progresso moral quando olha para trás, e o próprio Kardec ele analisa que a gente às vezes nem sabe muito bem o mecanismo pelo qual, mas olhando para a história a gente vê um avanço moral, eu acho que esses eventos contribuíram sim, sem dúvida. E aí um dos alunos me questionou isso. Talvez seja lento, né? Mas os eventos eu acho que tiveram colaborações muito importantes. Um aluno me questionou a propósito, e foi por isso que eu me referi ao texto. Eu entendo que o texto do Djalma vinha naquele contexto de negar um olhar místico que as pessoas têm de achar que vai ser um portal para outra dimensão e que daqui a 1 mês ou 2, um acontecimento qualquer, como a volta após essa pandemia, a gente vai estar, né, vamos ter passado uma espécie de portal mesmo e estarmos num outro contexto. Evidentemente não é isso. Então eu entendi que ele refutava essa ideia mística. E é evidente que faz completo sentido. Porém, se a gente perceber o hábito do duelo, que é uma coisa, aliás, sobre a qual Kardec debruça, né? Há um texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo que se dedica, né, nas instruções dos Espíritos a debater essa prática, que era costume, não só na segunda metade do século XIX, quando Kardec escreve, mas ainda no início do século seguinte, também ainda era uma prática costumeira. Essa é um evidente exemplo de um progresso moral, porque hoje está claro, assim, um ponto pacífico na civilização, de que por mais que tenham regras de código de conduta, você não vai defender sua honra num duelo, né, numa disputa a bala para ferir o outro de morte ou de espada, como for. Isso é um ponto pacífico.
E um outro exemplo que eu dei, que esse me parece extremamente relacionado à Segunda Guerra Mundial, entre outros que a gente podia, eu acho que dá se for pensar na história. Mas a Segunda Guerra Mundial encerrou-se porque o Japão queria continuar em guerra mesmo após a derrota de Hitler, né? E os Estados Unidos lutavam, então, duas guerras na prática, né? Uma na Europa, no Atlântico, e outra no Pacífico, com o Japão. E o Japão queria prosseguir assim mesmo. E aí vem o lançamento das bombas nucleares, né? O grande, né? Que ficou assim como uma grande chaga, um grande trauma, né? Foi a única experiência nesse sentido. E foi a responsável, né? Apesar disso, foi o lançamento das bombas nucleares o responsável pelo encerramento da guerra. Porque mesmo depois, os generais japoneses queriam prosseguir ainda depois de Hiroshima e Nagasaki, né? Foi então o imperador que disse não, mas ele contrariou toda a cúpula militar japonesa que queria prosseguir na guerra. Pois bem, por que eu estou citando isso? Porque foi um trauma tão grande que quando a União Soviética vem instalar bases de mísseis aqui, naquele episódio que ficou conhecido como a crise da Bacia dos Porcos, que ocorre em 1963, a União Soviética vem instalar aqui em Cuba mísseis, que na época não havia mísseis que eles pudessem lançar contra os Estados Unidos a partir do território soviético. Mas se lançassem de Cuba, bom, Cuba está ali do lado já da Flórida e tal, muito pertinho, né? 90 milhas, me parece, uma coisa assim, né? Que tem até músicas que falam dessa distância. Então, aquilo foi um momento de tensão, talvez o maior momento de tensão na Guerra Fria, porque até ali tinham vários conflitos acontecendo. Eu estou me alongando, porque você me fez uma pergunta, você me desculpa, mas eu já Não, mas eu estou só explicar para o pessoal que está eufórico, querendo saber sobre a ação do Jamar. Isso aqui é uma introdução, gente. Você já vai. A gente não vai falar de uma vez sem fazer... Não, nós vamos falar. Né, eu ia te fazer essa pergunta e aí você me veio com essa e eu estou falando demais. Precisamos introduzir até para explicar o que está acontecendo agora. Mas é só para dizer assim, eu acho importante olhar para esses acontecimentos históricos até para a gente também contextualizar o que a gente está vivendo. Então, naquele que foi um dos momentos, que aliás é um paralelo interessante, é um dos momentos mais tensos da história moderna, a Guerra Fria, havia vários conflitos em curso que pipocavam ali e aqui, sempre com as duas potências mundiais no pano de fundo, mas aquele foi um evento que acho que foi o evento principal que poderia suscitar um confronto não de guerra fria, digamos, indireta, mas um conflito direto entre as duas potências. E o grande temor era qual? Era que pudesse ser novamente, que seria um conflito nuclear. Outra vez. E, portanto, ali foram feitas todas as medidas para se costurar diplomaticamente. Foi um dos momentos mais tensos da segunda metade do século XX, sem sombra de dúvida, e no fim se conseguiu. E eu acho que aquilo foi o quê? Foi um entendimento, no nível que a humanidade é capaz, né? Sobretudo nessa arena política, de perceber, olha, o preço que nos custou Hiroshima e Nagasaki, nós vamos entrar num outro conflito para testar os nossos pontos de vista. Né? Não, combatermos com guerra nuclear. E, então, aquilo lá poderia ter respaldado uma guerra antes, e eu acho que em outra época haveria mais precipitação, se não fosse o trauma da Segunda Guerra Mundial recente. Então, me parece, sim, que acho possível chamar de um progresso moral. Agora, uma coisa que podemos observar também, que toda essa ação que ocorreu aqui, e isso tem a ver com o trabalho dos guardiões, do outro lado... Aqui que você está falando? Aqui na Terra... Ao longo desse tempo todo? Desse tempo todo. De urbanização extrafísica. Tudo que ocorre aqui no plano físico é porque, do outro lado, as potências espirituais estavam também fazendo acordos entre si para lutar contra os filhos do Cordeiro, a nova ordem de coisas que seria estabelecida, e os guardiões interferindo até diplomaticamente para evitar que houvesse um confronto aqui na Terra desnecessário. Agora, é inevitável uma coisa, sempre que ocorre uma ação dos guardiões do outro lado,
do lado de cá repercute em forma de conflitos. Porque são jogos de interesse que estão aqui, e aquela coisa que já fala... Não necessariamente bélico, você quer dizer? Não necessariamente bélico, né? Mas também bélicos, mas conflitos, né? De todo tipo. Porque nós temos aqui os jogos de interesse, os jogos de poder entre os países e dentro de um mesmo país, vamos supor que no Brasil, por exemplo, como ocorre em qualquer outro país, mas que estão ligados a grupos e facções no astral. Quando esses grupos, essas facções são implodidas, são decretada a derrocada deles do outro lado pelos guardiões, imediatamente as marionetes deles aqui perdem o foco, ficam perdidas completamente e começam então a desestruturar-se aqui na Terra. Isso é bom entender isso, o que ocorreu na Segunda Guerra, o que ocorre em todo momento, né? Quando os guardiões avançam, né, nessas regiões sombrias, é que há uma repercussão imediata. E essa repercussão pode ser social, pode ser no mundo político, pode ser no mundo físico, no sentido mais assim, nas entranhas da Terra, para a gente entender o que ocorre então com a vinda de Jamar aqui para a Terra, né? Então você está fazendo um paralelo, por exemplo, com aquela erupção de vários vulcões que ocorreu. E Kardec, é interessante, ele também fala muito disso, da mudança física do planeta, quer dizer, que é preciso acontecer uma mudança física para que o homem, para que se forje a nova habitação, ou a habitação de um homem novo. Como que essas duas coisas, da mudança física e da mudança moral, ocorrem com alguma consonância. Exatamente. O capítulo esse citado por mim, no fim do livro A Gênese, também fala disso. E a morada terrena, a morada física, ela precisa ser readequada para um novo plano. E, logicamente, o sistema vigente, político, social, econômico, religioso, ele precisa ser readequado também. Só que essa readequação para uma nova etapa da humanidade, isso dá confusão. É como você derrubar uma casa velha, uma construção antiga, e ter que reconstruir, e isso chama-se reurbanizar. A reurbanização não ocorre apenas a nível de melhoria do umbral, para que ali sejam construídos edifícios e instituições beneméritas e tudo. Não, é feito a nível social, a nível político, a nível religioso. Até porque as coisas não tem como mexer do lado de lá e não haver uma resposta há um efeito do lado dominó de cá, né? do lado de cá. Tudo vai se adequando. Então, quando o Jamar chega e fala, os espíritos avisaram, né? Ele vai chegar e vai trazer um socorro para a Terra. Aí, logo depois... É que o socorro dos espíritos nem sempre não é um afago, né? Lembrar uma vez que uma pessoa chegou perto do Chico Xavier pedindo ajuda para o filho, né, de uma senhora que estava muito mal e pediu muita ajuda para ele, que a situação dele era calamitosa, a nível de saúde física. E o Chico pediu a Emmanuel ajuda. Emmanuel, então tá ótimo, dentro de uma semana levaremos ajuda. Ele desencarna uma semana depois. Aí eu falei, peraí, mas eu pedi ajuda. Ora, ele ia ficar sofrendo aí meses e anos. Então, anteciparam isso. Nós tivemos em nossa casa nós tivemos assim. isso. Então, o pessoal que não entende o que é ajuda no sentido... Porque a gente olha sobre a perspectiva do corpo físico e não sobre a perspectiva energética e espiritual. E muitas vezes ajuda significa fazer ruir uma situação para acordar as pessoas, dar um impacto nas pessoas, fazer com que as pessoas se posicionem e aí reconstruir algo novo, totalmente diferente a partir daquilo. Então nós vamos ver então a chegada do Jamar nesse momento, trazendo uma ajuda intensa. Mas não sei Talvez se... possa recapitular, claro, para as pessoas que não estavam e não estão cientes ou estão acompanhando a live a partir de agora, talvez não esteja muito claro o que você está falando, né? O espírito Jamar, ele como líder dos guardiões superiores, não é? Ou seja, os guardiões que são responsáveis pelas fronteiras vibracionais ou vibratórias da própria Terra, não é? E conduzem o processo de transmigração, não é isso? Isso. Encarregados por Miguel, o arcanjo Miguel da Bíblia, né? O espírito máximo, o nome máximo da justiça na Terra. Vatab incumbiu, aliás, Jamar incumbiu Vatab da direção desses guardiões para que pudesse ele, Jamar, ingressar numa expedição que durou cerca de 4 anos e meio, não foi isso? Alguma coisa assim. Em que ele ia viajar
pela galáxia ou até fora dela, Robson? Até fora dela. Até fora dela, né? Falou, de modo que ele pudesse fazer um reconhecimento de planetas para os quais espíritos da Terra, né, alguns, né, cuja seleção a gente sabe está em curso já há muitas décadas, serão banidos, não é? Então, claro que era importante estabelecer, digamos, pontes, né, com esses países, entre aspas, né, com esses planetas, e ele foi fazer esse reconhecimento, e todo o tempo né, desde algum tempo, houve um anúncio de que ele voltaria exatamente no dia 10 de abril, que seria a abertura do Encontro Mundial 2020, o Encontro Mundial de Guardiões da Humanidade, né, na sua 4ª edição, e justamente, ou coincidentemente, na Sexta-feira Santa, né, Sexta-feira da Paixão. Então, é sobre essa volta do Jamar que nós estamos falando, que nós preparamos aqui uma live especial, fizemos com o hino nacional e tudo mais, né? No dia 10 de abril. E o pessoal está ansioso com notícias a propósito das repercussões daquela ação, porque foi anunciado, já pelo espírito Joseph Kleber, dias antes, inclusive, numa entrevista, que naquele 10/4 também Jamar chegaria com novas tecnologias, né, por exoconsciências, né, cedidas por exoconsciências das quais ele viria acompanhado, e essas tecnologias permitiriam a investida direta contra 17 bases das sombras. Que também, por sua vez, eram assessoradas por exoconsciências, muitas das quais das mesmas raças dessas que então, de representantes que vieram, também eu acho assim, dizer, né, para os seus conterrâneos, né, que estavam aqui com interesses espúrios, ajudando as sombras, vieram esses outros das suas próprias raças lhes cobrar atitude. Então, isso aconteceu dia 10/4. Exato. E a partir daí, iniciou desencadeou, né, as atividades do outro lado da vida, que repercutiram e estão repercutindo ainda aqui na Terra. Tanto que foi por isso que você preferiu na semana passada dizer, não, vamos falar dessas notícias na próxima semana. Que o Jamar falou são hoje assim, 15 dias, 15 né? Dias, 2 semanas, né? Na verdade. Nós teremos a repercussão, segundo ele, durante 3 meses de coisas, porque eles iniciaram todas as atividades para destruir ou para implodir 17 bases da sombra, sabendo que uma base só, que se encontra nos Estados Unidos, tem 28 outros grupos ligados a ele. Temos como se fossem núcleos? Núcleos. Nós temos uma base no Distrito Federal, aqui no Brasil, que está ligado com mais 14 outras naquela região ali. Do Planalto Central mesmo, né? E já no livro Golpe há uma indicação disso. Sejam daquelas que se esteja falando, né? Porque o livro Golpe o pessoal do Colegiado de Brasília sabe bastante disso, que eu sentei uma noite com eles para a gente conversar com muito detalhe sobre isso, que não vem ao caso aqui eu falar, porque é os mapeamentos que o colegiado faz, né? Então, imagina, eles vão fazer esse trabalho em bases principais. E destas bases principais, aquelas que estão a elas relacionadas, que são outras mais. E de onde eles tiram, só para a gente entender a coisa, de onde essas bases das sombras tiram energia para se sustentarem? Exatamente do lugar mais primário do planeta, do magma do planeta. Né? E de onde nós temos que esse magma vem à tona no planeta? Dentro de vulcões. Quem lê o livro Senhores da Escuridão vê eles entrando dentro dos vulcões, e nesses vulcões eles têm, não no vulcão físico, mas no lugar correspondente aos vulcões, na esfera extrafísica. Né? Entram ali dentro para visitar as bases, e lá eles conseguem a ligação ou a fonte, digamos assim, de energia, de magnetismo primário que sustenta as bases das sombras. Então, nada mais... Você fala, no Senhores da Escuridão, você está narrando uma ocasião que eles usam a região correspondente ao vulcão da dimensão extrafísica como um portal. Para acessar as sombras. Porque imaginemos que temos aqui a parte física, o vulcão, e aqui a extrafísica. Então, se nós formos fazer assim, uma correspondência vibratória, é justamente no fundo dos vulcões que está ali, que é a ligação para tirar o elemento radioativo, o elemento magnético do planeta
do mais primário para sustentar essas bases das sombras. Quando inicia, então, desencadeia um processo para desativar essas bases, nós vemos, então, explodir vulcões no planeta inteiro, como repercussão vibratória dessa atividade. Então, nós vimos o Krakatoa e, logo em seguida, outros vulcões explodindo. Foram 12 ou coisa assim, né? Aproximadamente 15 vulcões, eu creio. 15 vulcões. 15? Então, nós vemos essas atividades. É o mesmo que ocorreu, se não me engano, o nosso técnico aqui deve saber, no Encontro Mundial 2018, que quando a gente fez a vibração no mesmo local, assim, considerando... Na latitude de Belo Horizonte, na Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes ocorreu o terremoto na mesma noite que nós fizemos a vibração aqui, voltada para a América Latina. Então, correspondendo à mesma latitude de Belo Horizonte. Mesma latitude de Belo Horizonte. De Belo Horizonte ocorreu, porque houve uma movimentação intensa de 1.000 pessoas. Eu não me lembro disso. Foi muito interessante, de 1.000 pessoas trabalhando energeticamente, mentalmente, espiritualmente, e desencadeou esse processo. Então, aí nós vamos ver também, e por que eu pedi até para ser também hoje, para a gente falar uma parte disso, e não tudo, porque vai vir mais informações do Jamar e do Vatabi aí, porque eles falaram comigo assim, espera mais um pouco, porque vai desencadear outros processos por aí, no mundo. Nós estamos desencadeando tanto, e a gente pode ver isso como coisa positiva, a gente não vê isso de maneira negativa. Aliás, eu sou muito, nesse sentido, diferente de algumas pessoas na forma de analisar. Às vezes eu vejo a parte crítica, aquilo que todo mundo acha, nossa, eu vejo isso como positivo, está tendo movimento de energia, está tendo renovação, sabe? Está tendo uma série de coisas, está ocorrendo coisas aí que está denotando que tem uma transformação em andamento, tem algo que está acontecendo para mudar essa situação. E é lógico que nós estamos no meio, Kardec fala muito isso, quando ele fala da renovação da humanidade, que nós estamos no meio de uma faxina, e na faxina levanta a poeira mesmo, vem os podres para fora. É o momento disso ocorrer, essa ebulição de ideias que Kardec fala, de valores e de tudo mais. No próprio capítulo 18, ele fala assim, não são as entranhas do globo que se revoltam, são as entranhas da própria humanidade, que é onde ele fala de luta de ideias, isso é lá pelo item, acho que 10 ou 12, salvo engano, deste capítulo citado por mim, o capítulo 18 do livro. Aí nós vimos coisas que ocorreram de lá para cá e que a gente pode pensar assim, isso aqui foi um caso fortuito, né? Nós temos agora 2.400 pessoas nos ouvindo e às vezes você pode pensar assim, foram coisas à toa que o Robson está tentando ligar de qualquer forma. E não é não, porque existe uma ação espiritual por trás de tudo. Logo depois da saída de Jamar, você vai ver o quê? O Trump confrontando a Organização Mundial de Saúde, que isso tem um significado muito, muito intenso. Aí logo depois vem à tona as pesquisas a respeito se a China é ou não é a origem, aliás, se a origem do coronavírus lá na China foi algo acidental, fortuito da natureza, ou se foi um produto de laboratório. Começa a vir à tona essa discussão e está forte isso aí, né? Os que estão ligados aos meios mais políticos tentando abafar, dizendo que não. Pesquisadores estão tentando, não chegaram a essa conclusão ainda, mas está vindo uma série de coisas à tona. Nós vimos agora o ditador da Coreia do Norte, nessa mesma quinzena agora, né, com a doença que ninguém está sabendo o que é. Então, uma série de coisas estão ocorrendo aí. Não tem a confirmação da morte Não tem a confirmação. Né? Mas, por outro lado... Nós vemos o que ocorre em questão da pandemia aí, a troca... O que eu achei positivo que ocorreu nesses 15 dias, eu pessoalmente achei muito positivo, pelo menos começou-se a falar, porque mesmo essas instituições globais que têm estado na berlinda e sofrido críticas, né, porque é uma OMS ligada à ONU, mas a própria FAO, né, que é o braço ligado à alimentação, fome, e a própria ONU começaram a dizer da quantidade de crianças que estão privadas da sua principal refeição, né, por estar longe das escolas. Admitiram agora pela primeira vez 359 milhões de crianças. Salvo engano, 36... A fome em proporções bíblicas que vai ocorrer agora, em decorrência de tudo, eles chegaram a essa conclusão. Segundo eu vi, 36 milhões de crianças serão jogadas na miséria. São tudo estimativas, modelos, né? Quer dizer, são dados ainda de
falando de futuro, mas pelo menos começaram a discutir o quanto que é preciso pensar o preço, né, que pagaremos fatalmente por esse método que se escolheu para enfrentar essa pandemia, que é sem precedentes. E, né, ter pandemias não é algo sem precedentes. É sem precedentes esse método escolhido de enfrentar, que é... né, e veja aqui, você, que nós não estamos defendendo aqui que a pessoa tem que ficar em casa ou não tem que ficar, mas pelo menos que haja uma discussão mais séria do preço a pagar. O preço a pagar por isso, né? Adultos precisam, ao fazer uma escolha, né, a gente sempre pondera o que está em jogo, não é? E toda escolha tem suas consequências nefastas, daninhas. Então vamos, né, discutir. Mas antes, até então, me parecia que esse debate estava ausente. É como se pudéssemos... Tanto que havia gente dizendo, olha, o principal assessor da área de saúde do Joe Biden, que é o antigo vice do Obama, né, que deve ser o oponente do Trump nas eleições agora em novembro. Ele estava falando claramente, com todas as letras, ainda está, segundo o que eu vi, cogitando 12 a 18 meses de isolamento até que haja uma vacina. Bom, ele pode defender o que ele quiser, mas pelo menos é preciso falar, bom, mas e quais são as consequências o preço a ser pagado disso, né, em outras áreas, portanto... o moço que está interrompendo. Olha, gente, a fala de Robson. Ninguém está interrompendo. O Leonardo. Não, nós combinamos, eu combinei com ele para fazermos uma coisa. Se a pessoa não gosta, taca fora, desliga, sai daí. Não, estou fazendo do meu jeito. Tá, então assim, ele não está interrompendo, ele está complementando, tá? Eu odeio esse tipo de coisa. Mas eu interrompo mesmo porque a gente acordou assim, que a gente ia fazer um bate-papo. Também com vistas a esclarecer coisas que o Robson menciona e talvez... E não vou falar tudo numa live só, não esperem que vai ser tudo só nessa, não. Mas vai ter mais outras também. Eu sou... a interrupção... chama-se Leonardo Moller. Não, e abonada por duas credenciais, né? Que eu sou editor da Casa dos Espíritos há 20 anos... E tem outra razão pela qual a gente também teve 20 anos de intimidade. Sim, foi meu namorado por 20 anos, imagina. Então a gente tem uma facilidade muito grande de interação aqui. Não vamos fazer diferente, tá? Vamos ter... A ideia é daqui mesmo. Mas enfim, mesmo interrompendo o Robson, acho que eu não cortei nenhum pensamento. Não, de jeito nenhum. Aliás, eu quero que você fale mesmo, porque você vai situando situações... Uma pessoa só não conhece tudo. Você é mais antenado nas só de coisas. Contextualizar, às vezes, para que alguma pessoa que não está familiarizada com as coisas possa acompanhar. Bom, e aí nós vamos ver o quê? Uma série de eventos ocorrendo no mundo que a pessoa acha que está ocorrendo uma coisa desligada da outra. Isso não existe. Tudo está concatenado, tudo está com um elo ali, que é a questão espiritual que está por trás disso. Mas aí você precisa pensar também o que está ocorrendo do outro lado da vida para repercutir aqui assim, dessa forma. Nós vemos uma união aqui no Brasil do pessoal do outro lado que está tentando ajudar o país. Nós vemos Tancredo Neves, José do Patrocínio, Barão de Mauá, nós vemos os Exus participando intensamente das reuniões do outro lado com essa turma, com o Barão de Mauá, com o José do Patrocínio, e não podia ser diferente porque eles fazem parte da psicosfera do povo brasileiro. O próprio Barão de Mauá, na hora de fazer a fala dele do outro lado, que essa fala foi feita no prédio da LBV lá em Brasília, no plano astral de lá, a convite de Bezerra de Menezes, aí o Barão de Mauá chega e fala assim, eu quero a presença dos Exus aqui. E chamou o Vattab e falou, gostaria, porque eles serão nossos soldados para batalhar de corpo a corpo. Isso, o que está, se refere àquele episódio relatado não, agora. Série da Sombra, mas não, agora, recente, que houve, foi lá, 2 dias depois da vinda do Jamar. Que então fizeram uma reunião emergencial, eles falaram, precisamos de um lugar neutro, igual na época eles fizeram. Fizeram lá que também, lugar né? neutro que eles podiam utilizar ali? Apartidário, não religioso nesse sentido mais ecumênico possível. Foram feitas lá as reuniões
Bom, e que aí, fique claro que ele é chamado de Mauá, né, Robson, do lado de lá, ele foi até visconde, mas a Exato. gente fala barão porque foi conhecido porque assim, é o né? jeito de se expressar aqui, como ele ficou conhecido, né? Que é uma personalidade forte. Aí quem que interviu nessa situação? Aí a convite do Watabe, né? Que o Jamar deixou, digamos assim, como general aí, né? Nós vimos o seu Sete Encruzilhada, nós vimos o seu Tata Caveira, nós vemos Exu Viludo, nós vemos Tranca-Rua das Almas, nós vemos a Bombogiro Rainha coordenando com as guardiãs, porque trabalham com a emoção. Nossa, essa parte emocional com meio tanto medo, porque né? tinha que lidar com muita emoção. Quem que ia lidar com isso? Os espíritos com a conformação perispiritual feminina, que trabalha com emoção. E aí nós vamos ver uma coisa extraordinária. Neste momento, não devia ser em momento nenhum, mas neste momento nós não vemos barreiras, preconceito nenhum, todos os espíritos de todas as categorias trabalhando pelo benefício da humanidade. E aí nós tivemos aqui no Brasil aquele antigo cacique Seattle norte-americano que reencarnou como caboclo-chefe Tupinambá aqui no Brasil, né? Trazendo os índios americanos para cá para beber na fonte dos guardiões e voltar para os Estados Unidos, para a psicosfera norte-americana, para levar auxílio lá. E aí detonou um processo interessante que o pessoal estava com dificuldade, os guardiões, de retirar os dirigentes mundiais do corpo diante do pavor, do medo, da loucura generalizada que estava ocorrendo. O Jamar, junto com duas entidades consciências, ou extraterrestres, conseguiram implantar em principais países equipamentos de alta tecnologia para tentar acalmar as pessoas, a fim de que elas possam sair do corpo sem a influência extrafísica de seus inimigos desencarnados. Você está dizendo a população como um todo ou os dirigentes? Os dirigentes. Certo. Os dirigentes. Não só dirigente político, mas o pessoal ligados à área da saúde de vários países. E a grande preocupação autoridades, então. A grande preocupação deles hoje, mais do que preocupar com o Brasil, do que com a Europa e Estados Unidos, está a preocupação com a África. Assim, nós temos que dar um jeito de preservar a África mais, porque a situação lá é mais calamitosa por falta de recursos do que qualquer outro lugar, qualquer outro continente, né? E aí eles conseguiram, e ainda está em andamento o processo, né? Eu sei que num primeiro momento ligados aos dirigentes políticos, ligados também ao pessoal ligados à área da saúde de todos esses países envolvidos, e aí nós vamos encontrar França, Itália, Portugal, nós vamos encontrar a China, pessoal de Hong Kong, né, ligado ali à China continental, nós vamos encontrar o pessoal do Brasil, Venezuela, e vários países, Rússia também. Além disso, eles conseguiram tirar 1.800 pessoas do corpo pela primeira vez nesta última semana, de maneira lúcida, assim, a guardar as impressões espirituais que os espíritos passaram. Pessoas, repito, então, você está falando de autoridades, lideranças, de lideranças, né? E tudo. 1.800 pessoas. Pela primeira vez, eles conseguiram tirá-los do corpo de maneira que eles ficassem de maneira lúcida e conduziram para onde? Para a Suíça, a região da Suíça, dos lagos suíços, para que lá eles pudessem ficar mais isentos espiritualmente. Tem uma estrutura criada, né? Então, deve ter, né? Porque essa coisa da Suíça como um terreno meio neutro... na região de Genebra, ali velho, naquela região. O que não é à toa da própria ONU, sei lá, né? Tem razões históricas importantes. E ali que foi feita a reunião desses dirigentes. E engraçado que não foi nem no prédio da ONU, não. Foi próximo, foi sob um dos lagos da Suíça. Imagino, as paisagens naturais são mais favoráveis. Que aí tinha energia suficiente. Aí o Jamar falou, poxa, pela primeira vez nós conseguimos isso. Isso foi uma vitória. Então agora vão intensificar esse trabalho durante 3 meses para tentar ver se pelo menos uma vez na semana eles conseguem fazer isso. Ora, isso facilita o que o Jamar falou, para que o pessoal dos colegiados, e aí vocês estejam atentos, tá? O pessoal da Suíça, da Alemanha, de Portugal, que porventura esteja nos ouvindo, mais a turma do Rio de Janeiro, né? De Niterói, do Redentor, o pessoal de Brasília, de dar apoio a essas atividades, porque os colegiados estão fazendo mapeamento de vários países e adotando
outros países, né, para dar esse apoio também, além do Brasil. Vocês precisam se colocar à disposição, porque os espíritos estão precisando urgente dessa conscientização. E, apesar desses dirigentes mundiais, eles poderem ter percebido a mensagem, eles não conseguem perceber claramente os guardiões. Então, o que eles precisam? Que seres humanos desdobrados estejam à disposição deles. Aí eles conseguem perceber, porque está na mesma vibração deles que estão encarnados. Ou seja, desdobrados, os seres humanos serão usados como médios dos guardiões incorporarão neles no astral para conversar com astral. Esses dirigentes. Então, esclareceram algumas dúvidas que estão aparecendo para nós. A gente não fica vendo aqui, pessoal, todo o chat de vocês. Mas o Mike, aqui o pessoal da técnica, vai botando algumas perguntas aqui para a gente. É muita coisa, a gente não consegue olhar tudo, mas alguns esclarecimentos então. A Francidalva Guzmão pergunta quem é Vatab, não é? Acho que vale a pena então indicar que é um dos guardiões superiores, né? Nós citamos aqui um pouco do papel dele, mas o papel dele é descrito pelo Espírito Ângelo Inácio nas suas obras, especialmente da série Crônicas da Terra, entre outras. Então, são os livros Fim da Escuridão, O Partido, O Golpe, também na série Política das Sombras, onde mais o Vatab é personagem. Na trilogia Os Filhos da Luz, né? Muito intensamente, que é composta pelos livros Cidade dos Espíritos, Os Guardiões, Os Imortais, né? Então, entre outros, todos os livros de Robson Pinheiro pelo Espírito Ângelo Inácio. E Estácio Pimentel tem a dúvida... o que você está narrando agora não é o que aconteceu, não está se referindo a livro algum, não. Está narrando o que está acontecendo no presente momento. Tudo isso, nós estamos respondendo àquele anseio de muitas pessoas, desde a semana passada, na verdade, de relatar repercussões a partir da chegada do Jamar, que se deu no dia 10/4, como eu expliquei mais cedo. Não sei se todo mundo que está conosco agora estava online já quando eu fiz essa explicação, né? E, portanto... você está relatando, então, só para a gente recapitular, essa reunião dos 1.800 dirigentes, né, nos lagos ali suíços, você relatou também, então, o que mais que o Jamar... falou da erupção, quando relacionou alguns episódios físicos, e você citou uma outra coisa que agora me escapou, eu só queria recapitular. Eu só queria falar essa questão de ser neutra no astral, não é nesse sentido de ser neutra igual foi neutra na época da guerra, não. Eles têm que escolher um lugar. Não, claro. Né? E aí, como eles já fizeram várias reuniões na psicosfera da Suíça, então eles aproveitaram a estrutura energética que já tinham montado e aproveitaram para isso. Nem significa que vai ser continuado no mesmo lugar sempre. Mas lá que realmente eles já tinham uma estrutura energética na psicosfera da Suíça, o que ajudou bastante nessa reunião. Agora, estamos trabalhando para que continue essas reuniões cada vez mais. Inclusive, foram dirigentes aqui do Brasil, foram deputados, foram senadores desdobrados e foram principalmente governadores, que foram os que deram mais trabalho, os daqui, da América Latina, de modo geral, né? Que são as reencarnações daqueles turma que veio da Europa, de outras vidas de lá, né? Que estão aqui hoje. Pois bem, gente, e o que nós... Uma coisa que eu preciso falar antes disso, de responder a questão do colegiado online, é que o Jamar falou que as luzes que foram avistadas não foram objetos voadores não identificados, não foram naves no sentido de seres extraterrestres que estão vindo, foram partes da grande nave que ele veio junto com os exoconsciências e que se afastaram, ficando só o núcleo central com a direção, e foram para várias partes do Brasil, e essas partes que foram destacadas da hipersolar, né, da nave que eles falaram, foram avistadas em vários cantos aqui, as pessoas tiveram visões, porque ela está numa dimensão bem próxima da Terra, né, semi-material. Você se refere, então, ao fato de que lá, naquele mesmo dia 10/4, naquela noite, né, portanto, de 10 para 11, houve relatos de vários avistamentos de luzes e tudo mais. De pessoas avistando objetos voadores não identificados, né? Sim. E aí você está dizendo que eu perguntei ele se eram naves que estavam... Ele falou assim, não, eram partes que ele falou assim, nós falamos, que foram destacadas várias partes e para vários lugares. Verdade. E pessoas mais sensíveis, né, perceberam isso e viram isso de maneira... Tem algumas pessoas que até fotografaram também, até mandaram para a gente. Então, como eles estão numa zona
próxima da zona física, da dimensão física, é fácil a percepção, então, desses fragmentos dessa nave, né? Eu estou falando fragmento porque eu não conheço dados técnicos a respeito, né? Mas, na verdade, é uma nave de matéria astral, semimaterial. Dá né? para ter uma ideia disso, talvez, Robson? Acho que no próprio Cidade dos Espíritos, no fim do livro, a ação que é desencadeada, é que a nave Aruanda solta de si uma série 7 partes dela. partes, 7, né? Acho que E depois elas se juntam como dá para ter uma ideia, né? Imagino, com ideia. aquela descrição que o Espírito Angelinácio faz, Exato. né, no livro. Parece que Cidade até uma dos estratégia Espíritos. dos espíritos mesmo isso, né? Quando eles vão trabalhar nas regiões mais sombrias, não ficar só numa... falando de nave, gente, os espíritos chamam isso também de aeróbus, né? Era o nome que dava nos anos 40, né? Então, eles já atualizaram os nomes do vocabulário há muito tempo. Então, parece que quando eles vão trabalhar nas regiões inferiores, eles preferem compartimentar as naves, né, os aeróbos deles, e dividir em várias partes, né? Nós vamos ver isso claramente no livro Senhores da Escuridão, no próprio Legião, Marca da Besta, em que a nave, a Estrela de Aruanda, se divide em 7 compartimentos. Eu acho que eu não mencionei o nome corretamente, acho que eu só falei Aruanda, né? Estrela de Aruanda, o nome sim, da nave. Pois bem, como o pessoal do colegiado online pode ajudar? Tem várias pessoas né? perguntando, fazendo essa pergunta, né? Colocando-se à disposição com vontade, com disposição de servir e, sobretudo, acreditando no trabalho dos guardiões. Porque um dos motivos de estarmos fazendo essa live aqui hoje é para dizer que nós não estamos sozinhos. E é inconcebível para nós que uma pessoa que está há 5 anos, há 3 anos estudando conosco no Colegiado de Guardiões possa se deixar envolver com essa coisa de pânico, de medo, de tudo. Não, nós somos convidados para sermos agentes transformadores, agentes de transformação na sociedade, seja nas sociedades extrafísicas quanto nas sociedades físicas. Então, que os agentes se coloquem à disposição sabendo que serão utilizados, né? E para os colegiados presenciais, né, aqueles que estão se reunindo presencialmente, essa semana que vem eu vou ter uma conversa particular, na internet particular, né, num grupo fechado com os dirigentes de cada colegiado para dar as devidas instruções para os colegiados presenciais, tá? Que aí é um outro tipo de atividade, né? Mas todos poderão participar. E, aliás, não é só quem está no colegiado, não. Sabendo, assim, o que Mauá falou, o Espírito Mauá falou conosco, é que eles chamaram os Exus, vieram os caças tupinambás, vieram o pessoal dos Estados Unidos ligado à psicosfera norte-americana. Você que é médium bandista, você pode ajudar muito. Muito mesmo. E ajudar não significa que eu tenho que incorporar, não. É você se colocar à disposição, deixar que utilize a sua energia de maneira intensa, faça isso de maneira sagrada. Foque isso para determinado país, pode ser aqui para o Brasil mesmo, para outro país. Adote um país na sua vibração e se coloque à disposição dos guardiões para aquele caso ali. Então, principalmente os médiuns umbandistas e praticantes do candomblé, eles são fantásticos para ajudar a tirar aquele cascão astral, aquela borra astral que está envolvendo os políticos, envolvendo os dirigentes das nações. Isso, assim, os médiuns espíritas estão longe ainda de fazer algo assim, porque fica com muitos pudores, né? E como trabalha-se na Umbanda, diretamente ligado com o bioplasma das ervas, né? Com os pais velhos, com os caboclos, com os Exus, então vocês podem ajudar a romper, sujeira, né? Porque é o que a gente viu lá, que chegou 2 médiuns umbandistas, uma do Rio de Janeiro e outra do Maranhão. Na hora da reunião lá, e que um dos espíritos... Você fala nessa reunião? Nessa reunião que o Mauá participou. No LBV. E aí, os espíritos não estavam conseguindo acesso. Elas pegaram e falaram assim, deixa por conta da gente. E veio uma com as ervas na mão assim, quase que fazia, espancava o cara. Quase, né? Não estou falando que espancava, não. Ela batia, fazia assim, pá, pá, pá. E a outra enfiava a mão e a unha assim, arrancava o cascão astral desse jeito, e jogava no chão, pisava e aquilo virava cinza.
Aí ela virou para Mauá, agora pode falar que ele vai entender. Essa coisa Aí eu falei assim, nossa, essa mulher o que que é? Ela pegou e falou assim, é uma médium bandista. E ela conseguiu fazer as coisas. E aí do outro lado tava 6 grupos. Ou é a nossa Dona Glaucia que também encararia, né? 6 médiuns espíritas que estavam com as mãozinhas assim, colocadas assim. Elas olharam assim, pois bem, isso não resolve nada. E foi lá com a mão e tiraram o cascão envolvendo o político assim, sabe? E arrancaram e falaram com o Mauá, agora fala que ele vai te ouvir. Porque estava aquela crosta de energia apegada no perispírito, no corpo espiritual dele. Então, um bandista pode ajudar muito. Então, você está falando de médiums desdobrados nessa reunião, que foi no dia 12, então. Exatamente, 2 dias depois, né? Então, para você ver que um bandista, ele tem uma capacidade de lidar com essas energias densas e de liberar essas energias densas, tanto de ambiente quanto de pessoas. Agora, uma coisa essencial para tudo isso sim, nós vamos fazer a doação de energia logo mais, né? Sim, daqui a pouco a gente vai fazer a doação. É bom dizer mesmo, mas o que me parece importante também, Robson, a propósito da pergunta de como ajudar, é por isso que a gente começou com aquele texto, né? Que não sei se todo mundo viu, mas quem não viu, volte lá, mesmo quem ouviu, né? Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, nos versículos 7 a 11, falando de entregar as ansiedades para Cristo, né? Sim. E de permanecer firme com Ele, atento aos perigos, mas firme porque é claro que se a pessoa sucumbir ao desequilíbrio emocional, ela não consegue auxiliar os guardiões. Ah, bom, não tem né? jeito. Se sucumbir ao pânico, ao medo, à incerteza, e como os tempos são difíceis e a nau sobra mesmo, né? Há solavancos de fato. Hoje a gente viveu vários na esfera política brasileira, instaurando uma série de inseguranças, instabilidades. O ponto é, se a gente não se fortalecer na fé nessa hora, a gente se torna imprestável para o trabalho dos espíritos, é evidente. E uma coisa que Mauá está aqui presente agora, falando, que tem gente aí pensando assim, mas para eu trabalhar eu tenho que pensar igual vocês? Não. Você tem que ter vontade de trabalhar. Você não precisa pensar e defender as coisas. O Mauá está falando aqui assim, olha, responda porque tem muita gente pensando, mas uma específica está pensando assim, será que eu tenho que pensar igual vocês? Não interessa o seu partidarismo político, religioso, não. Se você quer trabalhar, você está sendo chamado, se sente chamado no bem, por favor, se coloque à disposição, porque os espíritos não envolvem com esse partidarismo, não, né? Olha, eu falei, o Mike disse que a pergunta acabou de aparecer lá, e o Mauá se adiantou a isso, né? Então ele está falando o seguinte, olha, se você é esquerdista, é direitista, é centrista, você é de cabeça para baixo, de cabeça para cima, você pode ajudar. Não interessa a sua preferência, a sua situação aqui na Terra. Nós precisamos de gente que tenha vontade transformadora, porque do outro lado da vida, nós precisamos chegar a toda a humanidade. Gente, o desafio é do mundo. Os espíritos precisam de agentes de transformação, não de agentes católicos, de agentes espíritas, de agentes petistas, de agentes PSDBistas, de agentes do bem. E isso está acima de qualquer denominação, de qualquer preferência. Então você pode ajudar como você está, onde você está e com quem você está, você pode ajudar sim. As outras coisas estão aqui na Terra, dê tempo para isso, porque o mundo está precisando de você. Jesus está precisando, os guardiões precisam de você. E nada de falar assim, eu ajudo mais porque eu estou ligado a Bezerra de Menezes. Você pode estar ligado a Jesus, se você não tem capacidade de dar a mão para o outro, que também acredita como você, mas ele acredita em Oxalá, em Oxum, em Ansã, então você não serve para ser ajudado. Nesse momento, caem. Enquanto você coloca a máscara contra o coronavírus, é o momento também de cair a máscara psicológica nossa e mostrar quem a gente realmente é. Precisamos dar as mãos agora. Nós precisamos romper essa coisa de sectarismo. Não se sustenta diante dessa pandemia. Vamos ler o parágrafo aquele, Robson, que a gente separou lá do livro A Gênese. É esse mesmo, Mike. Que está, como eu disse, no capítulo 18, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. No item 23, há um parágrafo que tem total relação com isso, não é? E é esse chamado amplo, e diz o seguinte, aspas então para Kardec.
Todos terão por divisa caridade, fraternidade, benevolência para com todos. Né? Ele está falando da geração nova que se avizinha, né? Então, caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. Mas olha as ressalvas que ele vai fazer em seguida. É a meta para a qual tende, evidentemente, a humanidade, sendo esse o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio as haverá de realizar. Ensaia, a humanidade, né? Ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas. Então, não é sem lutas, né? Sem combates, né? Ou pela força de inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. E aí ele diz, é preciso vencer tais resistências, e essa será a obra da nova geração. Então, apesar de ele falar em tolerância com todas as crenças, em seguida ele faz a ressalva de que é preciso vencer a resistência representada pelas crenças estacionárias e refratárias ao progresso. Então, não é um valor de tolerância absoluto, dando bem a entender que há combate. E qual que é a bússola que ele aponta para a gente reconhecer isso? É se há progresso moral. Portanto, é o que você falou, não é uma questão de sectarismo, é progresso moral. Se é progresso moral, o chamado que você sente, está na cara que é a hora de colaborar. Os espíritos têm arregaçado as mangas, como você disse aí, né? Chamado todas as tribos, de toda a espécie de espírito que quer colaborar, né? E eu queria aproveitar de colaboração, nós lançamos, gente, a semana passada, um plano de ação, uma corrente do bem, para você que queira ajudar a gente a distribuir cesta básica. Nós estamos visitando regiões aqui em Belo Horizonte, o pessoal do Colegiado de São Paulo está fazendo isso lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul também, do Colegiado de lá, mas de extrema miséria, não é de extrema carência, é de extrema miséria mesmo. Então, você que quer ajudar, nós estamos arrecadando recursos financeiros para comprar material para fabricação de máscaras. Nós estamos fabricando as máscaras na Clínica Holística Joseph Kleber. Amanhã é dia de nos reunirmos para isso, né? E nós estamos fabricando comida e estamos levando cesta básica também. Se você quiser conhecer esse trabalho, entra lá em nossa página guardiõesdahumanidade.org/doação. guardiõesdahumanidade.org/doação, e você, se quiser, pode fazer a sua contribuição, porque será encaminhado diretamente para essas famílias. Estamos, inclusive, chamamos tanta atenção fazendo o trabalho, que chamamos a atenção da Prefeitura de Sabará, que está agora com a Sabará, fica na região metropolitana de Belo Horizonte, é a cidade, né, que pregaram Belo Horizonte, onde fica a Clínica Holística Joseph Kleber. Onde estamos nesse momento no estúdio, em cima da Clínica Holística. E estamos fazendo esse trabalho mesmo intensamente, inclusive ajudando outras instituições. E aí vocês podem usar lá em São Paulo, tem a doutora Mônica de Medeiros, que está fazendo um trabalho extraordinário nas ruas, distribuindo mais de 500 refeições à noite. Nós temos o pessoal do Colegiado de Guardiões da Humanidade, do Colegiado 1 e 2 de São Paulo, o pessoal que está fazendo refeições junto com outras instituições. Então, no Rio de Janeiro, nós temos a turma de Niterói, do Colegiado Redentor, temos o pessoal do Rio Grande do Sul, do Colegiado Farroupilha e tantos outros que estão fazendo um trabalho de auxílio humanitário. E, nesse momento, o Brasil pede por ações também, e não só de rezas e vibrações, né, Leonardo? Eu acho que é o momento da gente se unir. E, Leonardo, você quer falar mais alguma coisa ou nós vamos partir para a nossa vibração? Podemos. Eu quero te perguntar, então, bom, você acabou falando uma série de coisas, né? Exato, das ações desencadeadas com o Jamar. Mas... 2.787 pessoas. Olha, que bom. Saravá, amém, aleluia, glória a Deus. Cada um tira aquilo que tem a ver consigo, né? Em nome de Jesus. Depois, pensando as ações dos espíritos, mesmo as incursões nas sombras, de repente, então, nas próximas lives... Nas próximas lives a gente vai poderá relatar. dar mais notícias. Bom, eu relatei mais porque o pessoal pediu, se você se lembra, o que foi desencadeado com a vinda do Jamar. É verdade. Então, aí eu te dei termos gerais, né, até porque muita gente me perguntou, e eu acalmei o pessoal quando me perguntaram sobre os vulcões. Eu falei, a gente deixa isso para lá,
fica quieto. O pessoal da Suíça me perguntou, do Rio de Janeiro, eu falei assim, vamos ficar quieto, porque eu queria trazer aqui para todo mundo de uma vez, né? Facilitava mais. E depois eu vou trazer as ações mais específicas a partir dessas que estão sendo feitas pela equipe de Jamar, pela equipe dos Guardiões Superiores, né? Nós vamos compartilhando com vocês isso aqui. Agora, gente, neste momento de verdade, é o momento de você se unir. O Brasil precisa de oração e de ação. Eu gosto muito de uma música que eu cantava quando eu era evangélico, lá na última encarnação, né? Na verdade, em 79, né? E na hora da oração eu gostava de cantar uma música assim: a melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não deves orar. A melhor oração é amar. Só lembrando, pessoal, que tanto o Leonardo quanto eu somos de procedência evangélica, né? Ele protestante e eu evangélico. Então, por isso a gente está muito ligado a esses hinos de louvor, de gratidão a Deus, né? Isso fala muito firme em nossas vidas. Graças a Deus, né? Sinceramente, dou graças a Deus por essa herança, né? Eu quero dizer, então, a gente precedendo esses momentos de oração, a gente acabou nos explicando doação de energia, né? Porque a gente tem feito a doação e a gente tem usado os comandos da apometria, não é? A apometria é uma técnica de magnetismo concebida por um médico gaúcho que deu esse nome, Dr. Lacerda, né? José Lacerda de Azevedo, que já está no plano espiritual, na pátria espiritual, e inclusive objeto de um curso que Robson e eu ministramos em conjunto, que você pode no mesmo site dos guardiõesdahumanidade.org conhecer mais, se quiser, tem até um bocado de material gratuito lá e um curso de iniciação a esse tema gratuito para quem tiver mais curiosidade. Mas o importante é que nesse momento nós possamos contar com duas coisas. De um lado, a concentração do pensamento, né? Nós vamos fazer uma doação de energia, colocar as energias para que a gente possa não só pedir, né, que a gente faz muito petitório, mas eu digo por nós, mas a gente clamar pela nossa nação, né, clamar pelos recursos que os espíritos precisam para realizar as expedições, as investidas que eles precisam realizar. Me refiro, evidentemente, aos bons espíritos, os guardiões, né, os responsáveis, sobretudo, pela justiça, pela ordem, né, que são esses espíritos a que nos referimos em toda a nossa fala, e deles a gente precisa para esse bom combate, né? Então, a concentração do pensamento nessa direção. Então, até a gente sugere, de repente, cessar a participação aí com o chat nesse instante, para que você possa se concentrar mais. Agora, junto disso, a gente aprende com os espíritos que a doação de energia precisa, para ter robustez, durabilidade, ela precisa garra, vontade, ela precisa desse componente emocional. Porque, né, pensamento, assim como raciocínio, não existe separado de emoção. Os espíritos, toda vez que falam em pensamento, são as duas coisas juntas. E nós precisamos dar aos espíritos exatamente, não é essa coisa, lânguida, fugidia, né? Então tem que ser algo que apele à nossa emoção. Assim como quando a gente está com raiva, a gente investe de emoção e fala, mas que droga, para praguejar um negócio. Então, para a gente possa usar esse mesmo vigor, essa mesma vibração, mas com um sinal trocado, um sinal para fazer o bem, não é? Então tem que ter garra, vontade, convicção, não é? Essa concentração do ponto de vista emocional, ou seja, que suscita em nós uma doação verdadeira, né? Uma coisa de derrubar as barreiras, tal como esse exemplo ótimo que você deu dessas médiums lá na reunião no astral. Fala assim, não, peraí, deixa comigo, né? E tiraram as cascas, né? Se colocaram, não esperaram ninguém falar e colocaram essa vibração, essa garra, esse calor, isso é fundamental, né? Então, a concentração e essa parte das emoções também que a gente possa pedir, né? E geralmente nós utilizamos de música, alguma música para facilitar, né?
Vocês viram que a gente tem cantado Shalom Aberém, às vezes cantando outra coisa aí. Você acha por bem a gente dar sustentação com a música, Leonardo, enquanto se dá os comandos de energia? Ah, sim, acho que você tem começado Sim. e aí faz um tom Depois mais baixinho. eu faço, exato. E se for o caso, eu te sinalizo para você interromper, se porventura. Mas acho que tem E vamos funcionado. pensar no direcionamento de energia que nós vamos fazer agora através dos comandos de apometria, para que você entre de posse dessa bênção, dessa energia. Ou seja, você, a sua família, né, o seu lar ali, todas as pessoas que você ama, mas também que os guardiões possam conduzir esse campo de proteção a quem eles acharem que deve nesse momento. Nós vamos colocar isso na mão de Jamá, de Vatab. Irradiando, então, os próprios núcleos familiares, né? Para que cada lar que está conectado conosco, que não seja sua família toda, só você, por exemplo, mas que aí seja um ponto de irradiação dessa energia, para onde os guardiões estão achando necessários, né? E no momento desse tumulto que ocorreu no Brasil, quem sabe eles possam utilizar, mas deixemos que eles definam isso. Então coloquemos as energias nas mãos deles e eles vão definir para onde irão canalizar essas energias, não é mesmo? E aí nós vamos começar então... Deus abençoe para que haja serenidade, concórdia, eles possam, né? Porque nós estamos precisando disso tudo. Você podia usar essa música mesmo que você estava entoando há pouquinho, da melhoração amada. Eu pensei em fazer uma evocação às forças da natureza e logo após o Leonardo vai fazer a evocação final com os comandos de apometria. E quero que vocês nesse momento entrem em sintonia com essa energia, com essa força cósmica que você acredita que facilita muito mais do que vocês simplesmente no que eu estou falando. Então entre em sintonia com essa força da natureza, com essa força cósmica da vida. E nesse momento nós queremos evocar a figura magnânima de Jesus. Queremos evocar esse mestre que coordena os destinos do planeta, essa superconsciência cósmica que dirige do interior da Via Láctea, do centro da Via Láctea, os destinos da humanidade terrestre, como se fosse uma nau, uma embarcação. Nós evocamos agora, com a autoridade a mim concedida pelos guardiões superiores, evocamos nesse momento a força do cosmos, a força do sol, da lua, das estrelas e do firmamento. Em nome de Deus e em nome de Jesus, nós evocamos a força do mar, a força dos oceanos, das águas doces, dos rios, dos olhos d'água, as forças das cachoeiras. Neste momento, a força da chuva é evocada em nome de Jesus. Nós evocamos, em nome dessa força cósmica universal, a força das campinas, das pedreiras, das ventanias, dos raios e trovões, a força de todas as matas virgens, frias e profundas do planeta Terra. E, por fim, evocamos a força telúrica da Terra, para que seja colocado neste momento em ação nas mãos dos guardiões superiores. E pedimos que cada mente conosco, sintonizada agora, que possa sentir esta energia cósmica do sol, da lua, das estrelas, do firmamento, da terra, das águas, do mar, do ar, dos oceanos, das cachoeiras, pedreiras e das matas e campinas, que possa visitar os seus lares em nome de Deus e em nome de Jesus. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não deves orar. A melhor oração é amar. Meu Senhor, eu já posso orar. Meu Senhor, eu já posso orar. Aprendi a amar e também perdoar. A melhor oração é
Ah, Senhor Jesus, como nós precisamos de Ti nesse momento, Senhor. Como nós precisamos e nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Batendo a Tua porta. Nesse momento nós queremos, Senhor, bater a Tua porta e pedir a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua fortaleza, Senhor Jesus, de que nós tanto precisamos. O Senhor nos assegura que nós podemos, Senhor Jesus, batendo a Tua porta, reunidos em Teu nome, por contar com a Tua presença, já que prometes que 2 ou mais reunidos em Teu nome, aí estará no meio deles, no meio de nós, com a Tua bênção, com a Tua proteção, com os Teus pródigos recursos, com a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua força soberana de sabedoria e de justiça. Nesse momento, Senhor Jesus, nós nos voltamos para as virtudes morais e o compromisso, a bússola moral do Teu Evangelho, dos Teus princípios, das Tuas ideias, simbolizados em Ti, Senhor, que na palavra do evangelista é caminho, é verdade, é vida. Nesse instante nós rogamos, Senhor Jesus, e nós Te pedimos, e nós queremos colocar agora à Tua disposição os melhores recursos em nós, invocando as forças superiores do bem e da luz, na força de Jamar, de Vatab, de Astrid, de Semiramis, desses guardiões superiores que Te representam, Senhor, que possam vir com a sua viração, a sua espada, vencendo as correntes do mal que arrebentam, iluminando os caminhos, de modo que a luz vá invadindo as sombras, fazendo luz sobre as sombras agora. E na força dos pais velhos, com Pai João de Aruanda, Pai Joaquim de Aruanda, Vovô Rei Congo, Pai Cambinda da Guiné, agora, pedindo a Vovó Mariana, Vovó Maria Chiquinha, Vovó Maria Redonda e todos os pais velhos, salve os caboclos na força do caboclo-chefe Tupinambá nesse momento e todos os caboclos nas suas especialidades, agora, sintonizando e pedindo, Senhor, agora, os Exus da força de 7 encruzilhadas de Tranca-Rua das Almas, Marabô, Tiriri, Dominguinhos, agora, percorrendo com as suas falanges, agora, em todos os núcleos, agora, em nesse momento, agora, despachando todas as forças agora, superiores do bem e da luz, em 2, os guardiões envolvendo todos os núcleos aqui representados, em 3, numa só corrente de pensamento, unindo pensamento, emoção, equilíbrio, agora, robustez moral, força, justiça, as virtudes do Evangelho, em 2, agora, 3, envolvendo nesse instante, agora em 4, agora, 5, percorrendo os caminhos agora e fortalecendo os cinturões de proteção, em 6, em 7, agora, despachando nas estradas, agora nas ruas, envolvendo os lares de cada um de nós e extraindo então os recursos, agora na mão da equipe espiritual, na mão desses espíritos simbolizados todos na voz do guardião superior Jamar e na sua autoridade, na sua espada, colocando em 1, extraindo essa energia colocada em suas mãos agora, em 2, em todos os emissários, em todos os níveis hierárquicos, emissários de Miguel, o excelso Miguel, príncipe dos exércitos celestes, em teu nome, Jesus, em 2, extraindo essa força e essa energia agora em 3, 4,
orando, pedindo, clamando, Senhor Jesus, agora e extraindo de nós, oferecendo no teu altar o melhor que temos em matéria de recurso, agora multiplicado pela tua bênção e a tua misericórdia, pelos teus recursos em 4, agora em 5, 6, rogando o apoio de todos os médiuns da Unispíritos também de um modo especial agora, numa só corrente de pensamento, nesse instante, em 6, chamando essa força que vem do alto, em 7, agora extraindo, em 8, 9, na mão dos guardiões, agora, em 10, 11, já 12, 13, agora 14, extraindo o melhor de nós, agora na mão dos guardiões, 15, 16, 17, reunidas essas mais de 3.000 pessoas, agora, junto com tantos mais espíritos, milhares de espíritos, 18, agora, potencializando esse recurso, 19, agora, 20 e 21. Os meus guias não são de maldade, ai meu Deus. E agora, então, finalmente, aproveitando essa energia para nos proporcionar serenidade, equilíbrio, agora, sobretudo do ponto de vista emocional, sabedoria, discernimento, sobriedade, de que tanto precisamos, envolvendo-nos todos em proteção agora, numa pirâmide, fortalecendo um campo de força de proteção em torno de cada um de nós, em torno de nossos lares agora, favorecendo a sintonia com o mundo maior, de modo a colaborarmos em desdobramento e em vigília com os recursos de que dispomos, colaborarmos com a equipe em alfa, visualizando uma pirâmide de base quadrada em proteção em torno de nós e nossas lares em beta, ativando os vértices com as letras gregas, agora em gama, neste momento, em delta, iluminando em proteção lá em cima, epsilon, ativando, iluminando, agora, iluminando e ativando. Isso, louvado seja nosso Senhor mais um Cristo, meu filho. Viva Deus, viva Jesus, viva o negro velho, Pai João de Aruanda, com a graça de Deus. Como tem passado, meu filho? Melhor agora, Essa depois do viva nosso Deus, trabalho, né? Graças a Deus. Negro velho só veio passar aqui por alguns minutos, né? Para abençoar os filhos de terras que estão conectados pela fé, além de estarem conectados através da tecnologia, né? Porque a tecnologia a serviço da fé é bênção divina em nossas vidas, né, meus filhos? E nesse momento em que essas energias foram canalizadas, que foram geradas, amplificadas, nós estamos com a nossa equipe espiritual já em ação, levando isso na velocidade do pensamento para os locais que mais necessitam e para os alvos mentais que neste momento precisam. E nós temos agora uma quantidade tão grande de pessoas que estão ligadas a nós. Nós temos 3 a 4 vezes mais espíritos ligados a estas pessoas para visitar os lares dessas pessoas. Enquanto o Negro Velho está falando agora, nesse momento, os meninos de Pai João, com os caboclos, com todos eles, os puris flecheiros e guerreiros, estão fazendo uma limpeza geral nas emoções dos filhos de terra que estão conectados agora
e que estão pela fé ligados a um só coração, a um pensamento de ajudar a humanidade, de ajudar o nosso Brasil nesse momento. Então tenham certeza que em seus lares, enquanto vocês estão aqui, podem acender a chama da fé, que muitos vão perceber esse vento de misericórdia passando no seu lar e na sua vida, sobre a batuta deste negro velho Pai João de Aruanda, que em nome de Deus e Jesus está aqui para aprender com meus filhos e aprender a servir a humanidade. Onde negro velho põe a mão, Deus que é todo poderoso haverá de pôr benção. Rogando neste momento aos caboclos de Mata Virgem, Mata Fria, Puri Flecheiro, Puri Guerreiro e Puri de Aldeia, que venha cruzando 4 cantos do espaço, 4 cantos dos corpos dos filhos de terra, tirando todo o peso, todo o mal, todo embaraço que esse negro velho Pai João de Aruanda vai levando com ele para o mar negro e mar sagrado, onde não canta galo, nem galinha, nem chora, filho do homem batizado. Com Deus vosso seja está, meus filhos, com Deus vosso seja está, e só Deus que vai confortar. E são viva Deus, viva Jesus, que Jesus abençoe meus filhos da terra. E na próxima vez que vocês falar aqui, se você quiser, meu filho, nego velho está à disposição para responder tanto pergunta de vosso ser quanto dos filhos que estão do outro lado. Negro velho vai chegar aqui, se você do outro lado, não do outro lado da vida, não, né? do outro lado, exatamente, meus filhos. Não seria do outro lado da vida, seria deste lado que o nego velho está, né? Do outro lado do computador, né? Ou de outro equipamento. Então, nego velho vai estar à disposição, se você quiser. Graças e permitir. Deus, quem sabe alguns filhos de terra querem alguma pergunta, não perguntas pessoais, mas perguntas que tenham a ver com tudo. Todo, né? E nesse momento, meus filhos, nós queremos assegurar a vossos todos a nossa presença, o nosso carinho, o nosso amor. Mas nós precisamos de vossos seres, nós precisamos da ajuda de meus filhos, independente da religião, independente da sua posição social, econômica e das suas preferências, quaisquer que elas sejam. Nós precisamos que vocês sejam nossos médiuns para que nós possamos atuar no mundo. Todas as falanges de espíritos ligados a todas as categorias religiosas e todas as correntes espiritualistas estão obedecendo ao chamado do alto. Está tendo uma revoada de espíritos em torno da Terra. Estamos fazendo uma verdadeira revolução energética e espiritual e precisamos que vocês mantenham o equilíbrio emocional, mantenham o otimismo, que possam elevar a frequência, a vibração de vocês, ouvindo e consumindo coisas boas, positivas e otimistas, e fechando todas as janelas da mente para qualquer notícia ruim, para que possamos estabelecer um contato, uma frequência com vossos seres, e aí a gente possa utilizar... Não se trata de se isolar, né, e se alienar, não é Pai isso. João, mas de buscar fontes que alimentem, né? Selecionar coisa que alimenta a alma. Sem Os dúvida. Mestres iluminados do pensamento oriental estão procurando ajudar nesse momento. Os caboclos mais evoluídos estão procurando ajudar, mas nós encontramos uma barreira, às vezes, que é o pensamento da pessoa num circuito fechado de dor, de sofrimento, de notícias ruins. Angústia, de medo. Nós precisamos romper isso, meus filhos precisam, para que nós tenhamos acesso ao seu psiquismo, tenhamos acesso à sua vibração, ao seu coração, e vamos utilizar vocês onde estiverem, como estiverem, com quem estiverem. Vamos utilizar como médiuns de Jesus, médiuns do bem. Precisamos nesse momento, mas vamos alijar de nós essas desinformações que não servem para nada, a não ser para aumentar o desespero. Nós precisamos de notícias positivas, de aumentar o otimismo, de sorrir, de cantar, de bailar, de brincar, de elevar o pensamento, e assim estabelecemos a conexão
com as correntes de pensamentos superiores que circundam a aura do planeta Terra, além das correntes de pensamentos organizadas, induzidas pelas mentes dos espíritos superiores. Nós precisamos unir desencarnados e encarnados, do lado de cada vida, e agora do lado de cá mesmo, meu filho. As cidades espirituais têm que se adequar para o número de pessoas que estão chegando, tem que reurbanizar em sistema de urgência para retirar essas pessoas do panorama físico de sofrimento, para que nós possamos acolhê-las do lado de cá, e nada melhor do que os médiuns desdobrados. Então, ao deitar esta noite, nas demais noites, liga o pensamento a Nossa Senhora, coloque à disposição e fala assim: estamos aqui para servir, nos utilize como instrumentos, como samaritanos, como enfermeiros de Jesus, para que a gente possa auxiliar a humanidade. É um momento de praticar o humanismo na verdadeira expressão da palavra e na verdadeira extensão que significa praticar esse humanismo, e isto não tem barreira religiosa. Nós precisamos de homens de boa vontade, sobretudo. Que Jesus abençoe meus filhos mais uma vez e conceda paz em seus lares, paz em suas famílias, paz em suas mentes, para serenar a mente, tranquilizar, para que tenham noites de sono, mas noites produtivas, desdobrados do lado de cá conosco. Assim, que amém, Jesus abençoe, meu filho. Amém. Desculpe a intromissão deste negro velho, que além de ser negro, ser velho é morto também, né, meu filho? Então, o negro às vezes interfere nas coisas dos brancos, né? Graças a Deus, Mas isso é um jeito brincalhão de negro velho falar. Me perdoe até mesmo essa tentativa de humor. Que Jesus abençoe vossos seres. E na próxima vez, conta com o negro velho, em nome de Jesus. Tá Isso é marcado. viva Deus, Maravilha. viva Jesus. Isso é uma alegria. O Espírito Pai João era mentor, inclusive, da mãe de Robson Pinheiro e Ferida Batista, e é personagem de vários livros também do Espírito Ângelo Inácio, que a gente citou, e autor de alguns livros. Um deles se chama homônimo, se chama mesmo Pai João. Também o livro Sabedoria de Preto Velho.